ministrando a palavra dessa manhã. Vamos estar estendendo as suas mãos para ela. Pai, nós te louvamos ao Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, ó Pai. Pai, nós te louvamos desde a hora que nós chegamos aqui, Pai, que nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Assim que nós entramos nesse tempo, ó Deus. Pai, que o Senhor possa se manifestar, Senhor, através da Tua serva, Senhor. Que ela possa ministrar a Tua palavra, Pai, com autoridade, vinda dos céus, Senhor. Pai, usa a sua vida, Senhor, da forma que Tu queres, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, Pai, que o Senhor possa trazer a memória, que ela possa trazer para essa palavra, que ela venha de encontro a nós, ó Senhor. E que nesta manhã, Pai, corações sejam encontrados a Ti aqui, Pai. Pai, que o Seu poder, a Tua autoridade seja manifestada sobre nós através da Tua palavra, Pai. Abençoe, Pai, a vida da Yara nesta manhã, Pai. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Deus, a palavra do Senhor é poderosa, ela é poderosa em si. Eu confesso que eu estou impactada desde terça-feira, estava comentando com a Edna, nós saímos daqui na terça-feira, foi um culto de oração, os cultos, os encontros aqui de oração têm sido realmente diferentes para nós, têm sido impactantes, e terça-feira nós podemos ter a oportunidade de orar uns pelos outros. Geralmente cada um fica no seu cantinho, né, faz conversão, mas o Espírito Santo levou a Edna, depois que ela deu a palavra muito linda sobre o Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro. Nós tivemos a oportunidade de orar uns pelos outros, de ouvir um pouco as necessidades uns dos outros. Eu disse para ela, isso aproxima, né, dos irmãos. E às vezes a gente vai passando tempo e cada um faz a sua oração, mas essas vezes em que o Espírito Santo impede que a gente toque o irmão, que a gente abraça o irmão, nos aproxima. E o Senhor se agrada disso, né? É isso que o Senhor fica feliz conosco. Semana passada, eu acordei com uma frase no meu coração, assim, no meu ouvido, martelando como nós agimos quando nós estamos certos. E o Espírito Santo falou para mim, como você age quando você está certa. E o título dessa mensagem eu quis colocar assim, ó, a armadilha da justiça própria. Porque a gente tem hábito de falar assim, mas eu estou certa, ou eu estou certo nisso, e eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. O Espírito Santo me fez lembrar de Caim. Até comentei com o meu irmão sobre essa palavra queimando no meu coração. E aí, quando eu falei sobre Caim, ele falou assim, nossa, eu pensei em Caim, né? Por que a gente lembrou de Caim? Porque o que levou Caim a cometer o homicídio contra o seu irmão foi não entender o porquê ele não havia sido assim. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor não aceitou de pronto a oferta de Caim. Se a gente lá ler em Gênesis 4, põe para mim, por favor, Lucas, o versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis, vai dizer assim, ó. Mas não para Caim e a oferta deste. Na verdade, nas traduções que nós temos, acho que na Ara, em algumas outras traduções, vai dizer assim, ó, o Senhor não aceitou a Caim e a sua oferta. O Senhor olhou para Abel, mas não para Caim. O Senhor aceitou a Abel e a sua oferta. Não aceitou a Caim e a sua oferta. Então, antes do Senhor não aceitar não aceitar a oferta de Caim, melhor dizendo, ele não aceitou a Caim. Então, o que acontece aqui? O Senhor que sonda os corações, o
Senhor que é soberano, que sonda os corações, que conhece a intenção, que sabe os pensamentos, ele não aceitou a Caim, ele deve ter um motivo, que a Bíblia não vai relatar. Mas ele não aceitou a Caim e a sua oferta. Ele não só rejeitou a oferta, como muitas vezes a gente ouve. E o filho também, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho que fica na casa do pai, ele tem a sua justiça própria também. E muitos, como eu também, já olhei dessa maneira, olham e falam, mas foi justo com ele, porque ele ficou na casa do pai. Ele permaneceu lá. E o filho mais novo, o irmão dele, né, vai embora, gasta tudo, desperdiça, chega a desejar comer a comida que os porcos comiam de tanta fome e necessidade, e volta para a casa do pai, e o pai age como se nada tivesse acontecido. Ao invés do pai dar uma repreensão dele, ao invés do pai ignorar ele, ou deixar ele ali no canto, não, o pai corre na sua direção e o abraça, e além de tudo dá presentes e faz churrasco para ele. E o irmão mais velho que havia ficado ali fica indiferente àquele banquete, e ele não participa do banquete da alegria do irmão dele retornado. Dois exemplos bíblicos, dois relatos, um é um relato e outro é uma parábola que o Senhor Jesus conta, tem a ver com o irmão, e deve ter algum motivo específico para isso. O primeiro chega a matar o seu irmão e dizer para o Senhor, eu não tenho nada a ver com o meu irmão, o que tenho eu tenho responsabilidade sobre o meu irmão. E o irmão mais velho fica indiferente, que é praticamente a mesma coisa, porque quando ele fica indiferente, ele está dizendo, o meu irmão mais novo para mim morreu. Então, quando nós somos certos na nossa justiça, como nós temos agido? Independentemente se é por irmão de sangue, se é por irmão da comunidade, se é com familiar, se é com amigo, se é com uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade, quem nós somos quando nós estamos certos? Porque a gente não fala talvez, mas dentro do nosso coração, geralmente a gente fala assim, mas eu estou certo, ou eu não fiz nada errado, foi ele que errou. Você está certo, mas diante da palavra do Senhor, você está errado. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Se a sua justiça te torna cruel, como trouxe a crueldade para Caim, te torna orgulhoso, porque você está sempre certo, ou irreconciliável com o irmão mais velho, ele não quis se reconciliar na parábola. Essa justiça não procede de Deus, ela procede de você. É sua justiça própria. A sua balança sempre vai ficar mais pesada para o seu lado. É do ser humano. Nós não conseguimos ser justos. Justo é somente o Senhor. Somente Ele é justo. E nós que estamos em Cristo precisamos entender isso. E eu quero reforçar aqui, essa palavra bateu primeiro em mim. Quem você é, Iago, quando você está se julgando certo? E aí? Quando é com a gente? É difícil, né? O princípio de Jesus em Mateus 5, agora sim a gente vai ler a palavra aqui, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mateus 5, nesse sermão do monte que é chamado essa palavra, o Senhor Jesus, ele está com a multidão, ok? De repente, ele vê a multidão e ele começa a perceber que tem muita gente ali e ele tem algumas coisas específicas para dizer aos seus discípulos. São coisas que seriam necessárias que ele dissesse para os seus discípulos.
Então Jesus fala: olha, vamos subir no monte, vamos nos assentar. Chamou os seus discípulos no verso 1, 5:1. Então seus discípulos, aproximando a ele começou a ensiná-los. Então o sermão do monte é para os discípulos, ok? Nós, como discípulos do Senhor, estamos sentados agora aqui ouvindo a sua palavra. Nada do que eu disser que não tiver na palavra, eu estou errada de subir aqui e dizer. Então nós vamos na palavra. O princípio de Jesus em Mateus 5:23, por favor, está ensinando os seus discípulos. Ele vai falar assim: olha, discípulos, vocês aí, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se você for me adorar, se você for me exaltar, se você for entregar algo para mim, e ali você se lembrar de que o seu irmão, mais uma vez o irmão aparece aqui, tem algo contra você, vem lá. Deixa a sua oferta ali. Lembra de Caim? Diante do altar, vá primeiro reconciliar-se. Lembra da palavra reconciliar? O irmão mais velho, ele não teve reconciliação com o seu irmão. Depois, palavras de Jesus, tá? Volte e apresente a sua oferta. Primeiro, antes de trazer a oferta ao Senhor, o Senhor não está preocupado em liturgia religiosa. O Senhor, ele não está preocupado com o que a gente apresenta visível aos olhos dos outros. Ele não está. Isso não é a maior preocupação do Senhor. O Senhor, ele deseja que primeiro vocês e eu, nós, estejamos reconciliados com qualquer pessoa que seja. Porque vos digo que se a vossa justiça também está no Sermão do Monte, não exceder ao que os escribas e fariseus, de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Ele está falando sobre a justiça, é 5:20, tá? Só para vocês marcarem. Ele está falando da justiça dos fariseus. Agora a gente vai pensar um pouquinho o que era essa justiça dos fariseus. Será que a nossa justiça está excedendo a dos fariseus? A gente vai entender um pouco. Os fariseus eram os profissionais da religião. Parece até que não combina as duas palavras. Profissionais e religião. Eles eram extremamente rigorosos com a lei. Eles seguiam centenas de leis, detalhadamente. Quem olhava de fora os tinha como padrão máximo da perfeição moral. E Jesus vem e fala uma coisa dessa para os seus discípulos. A justiça dos fariseus era externa, era só visível, era meritocrática, ou seja, eu cumpro a lei, logo eu mereço a bênção, eu tenho mérito no que eu recebo. Por quê? Porque eu faço certo. Mais uma vez, a justiça própria. Eu cumpro todas as leis, ou quase todas, porque de 10 fizeram mais de 300. Eles seguiam centenas, religiosamente falando, achavam que mereciam. Então nós devemos evitar esse tipo de justiça. E orgulhosa, gerava o sentimento de que eles eram superiores aos outros. Exatamente quando nós achamos que somos merecedores, porque somos bonzinhos. Porque não fazemos nada errado. Esquecemos de que a palavra diz que todos pecaram e todos
bondade e por graça nós nada teremos. Muitas vezes nós vamos orar, parece que não, mas nós estamos colocando Deus na parede. Porque a gente ora, pede, clama, chora e o Senhor não responde. E o que a gente faz? A gente se revolta. Deus não me responde. É colocando Deus na parede. Eu vou parar de fazer, Deus não responde. Quem sabe eu ficar em silêncio, emburrado aqui, os braços cruzados no meu canto, o Senhor decide responder. Forçando o Senhor a agir, mas Ele não é um Deus que é manipulável. Ele age conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Perfeita na hora, perfeita na maneira, perfeita em todos os aspectos. Quando Ele fizer, é perfeito. Como Ele fizer, é perfeito. E isso é aceitar a soberania de Deus. O que significa exceder essa justiça? Jesus não estava pedindo para que fôssemos mais religiosos que eles, excedendo a sua justiça. Não estava pedindo para que a gente cumprisse impossíveis 300 leis farisaicas. Mas ele estava pedindo assim, passe das palavras para a ação. Deixe os rituais e viva a palavra. Deixe de ficar repetindo todo dia as mesmas leis, as mesmas coisas. Eu levanto desse jeito, desse lado da cama, aí eu ponho tal roupa, ou eu escovo o dente primeiro, eu escovo o dente depois, aí depois eu tomo banho, aí depois eu tomo. Porque se não for assim, meu dia não vai. É mais ou menos assim. E você chega no culto, você senta naquele banco está ocupado, e você gosta daquele banco, e você não gosta de sentar na frente com a Suzy. Aí você fica. Então, passar essas regras no culto, hoje o pastor e a Sol não estão. Agora vamos ser os outros não. Porque ele ser pastor, porque o pastor não está. Não sei. Coisas assim. Você deixa de adorar ao Senhor, de ter a oportunidade de adorar ao Senhor, porque a regra é primeiro ora e a palavra daí se muda essa ordem também já acabou. Entende? E isso não serve só para o culto, serve para a nossa vida. A vida está em movimento. Está em movimento, church. Está em movimento. Está em movimento. Então a gente não deve ter as coisas como uma regra, precisa acontecer desse jeito. O que seria impossível a gente cumprir todas as regras, mas ele estava mudando a natureza da justiça. Interessante isso. Jesus estava redirecionando o olhar dos seus discípulos, porque até então os discípulos só conheciam a liturgia farisaica. Eles só conheciam aquele jeito de cultuar. Eles só conheciam o jeito do templo, da sinagoga, para cultuar a Deus. Não importa como estava a vida, você era dia de levar a oferta. Então você pegava
Não o dia que você vem adorar, não o dia que você vem cultuar, não o dia que você vem louvar. Porque isso é feito todos os dias. Hoje é só cancelarmos e fazermos juntos. Exceder a justiça é passar do teórico, do blá blá blá, para a prática. Por isso que Jesus curava os doentes. Por isso que Jesus ouvia as mulheres. Por isso que Jesus tocava, abraçava as crianças. Por isso que Jesus comia na casa das pessoas para mostrar, olha, é o relacionamento que eu quero. É a prática. Porque Jesus, ele é considerado por pessoas que não creem que ele é Deus, que ele é filho de Deus. Ele é considerado o maior filósofo de todos os tempos, o maior mestre de todos os tempos. Por quê? Por causa dos seus ensinamentos. Mas Jesus poderia ter ficado então só na teoria. Mas Jesus foi para a prática, foi caminhar nas ruas desérticas. Ele foi sentar na casa das pessoas para conversar. Ele foi agir, ele foi colocar a sua própria palavra em prática. E é assim que ele nos ensina a fazer. A lei, ele vai dizer, não matarás. Mas Jesus vai dizer, não te ires. Porque começa ali, bem pequenininho. A lei, os fariseus vão dizer, ame o meu próximo. E Jesus vai dizer, ame o seu inimigo. Os fariseus vão dizer, não adultere. E o Senhor vai dizer, não deseje. O que Jesus está ensinando aqui? A ação nasce no coração, nasce na intenção. Então a gente vai lá para Caim e pensa, será que Deus não aceitou a oferta de Caim porque tinha algum problema na oferta de Caim? A oferta de Caim, estou conjecturando, não sei, a Bíblia não fala. Mas talvez a oferta de Caim não foi aceita porque Caim não foi aceita. Porque pelo que Jesus está ensinando, não foi o externo que Jesus não aceitou, que Deus não aceitou, que o Senhor não aceitou aqui. Não se trata de ações externas e superficiais. Não se trata de seleção. Isso o Espírito Santo trata muito comigo. Muito, confesso. Quem eu vou amar? E o Espírito Santo falou, você não deve amar só apenas os seus inimigos, mas também aqueles que têm dificuldade de amar. Olha que interessante. Porque às vezes a pessoa não é nossa inimiga, às vezes não temos inimigos. Mas você olha para alguém e fala, aquela pessoa não tem capacidade, eu tenho a impressão que ela não tem capacidade de amar o inimigo dela. Aí você vai lá e a ama, porque ela vai aprender. Você percebe que a pessoa não consegue amar o inimigo dela. Então o que você faz? Você vai lá e a ama. O Espírito Santo falou no meu coração, não é sobre ajudar o necessitado, olha que interessante, mas ajudar aquele que não é necessitado mas que não consegue ajudar ninguém, porque dessa maneira que a gente vai ensiná-lo a ajudar outras pessoas, ajudando ele. E muitas vezes eu não parava para pensar nisso. Eu pensava, eu preciso ajudar o necessitado, mas muitas vezes tem pessoas que não estão necessitadas, e muito pelo contrário, elas têm para doar e não conseguem abrir a mão e doar. Então o que você faz? Você doa para ela. Isso ele está falando para mim. Serve para todos nós. Nossa, aquela pessoa tem tanto. Nossa, aquela pessoa pode dar assim abundantemente e não consegue. Se você se incomodou, é porque o Espírito Santo está tocando em você. Então você pega um presente, pega algo e doa, compra e doa, dá de presente. Ela vai perceber, poxa, como é gostoso ganhar alguma coisa. E isso o Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração dela. E ela vai começar a aprender que doar é muito bom. E como é bom receber, então se eu der também.
doar para quem tem necessidade. E se esquece que a gente pode semear na vida daquele que tem abundância e não consegue olhar muito. Não se trata de escolhermos a quem amar, porque o Senhor Jesus nos ensinou a amarmos apesar dele, apesar de mim. Ele me amou e ele ensinou a gente a amar apesar da pessoa. Não é a pessoa que faz, que merece ou não merece o nosso amor. É até engraçado falar isso. Bom, a justiça farisaica, num testemunho meu, quando eu era criança, eu estava numa represa. Eu sabia nadar em piscina, sabia os movimentos, mas eu estava numa represa. E o Espírito Santo me fez lembrar desse fato, que eu falava para minha mãe: pode soltar minha mão, eu sei nadar. E ela não ia. Eu sempre impulsiva, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a devagar a segurar um pouco. Mas eu sempre fui muito impulsiva, muito moleca, né? Não, pode soltar, estou falando para você, mãe, confia. Hoje eu falaria assim: confia. Eu sei nadar aqui na piscina, que é represa. Mãe, eu sei nadar, me solta. Ela me soltou. O que você acha que aconteceu? Afundei, Letícia. Afundei. E por que o Espírito Santo me fez lembrar disso? Porque muitas vezes nós sabemos os movimentos de nadar, nós sabemos as palavras. A teoria. Hoje tem inteligência artificial. Se a gente jogar na inteligência artificial como nadar, ele te dá os movimentos. Você acha que você pode pular na piscina e você vai sair nadando porque ele te deu as instruções? Não. Exatamente. Porque precisa da prática. Precisa da vivência. E por que o Espírito Santo me fez lembrar desse fato? Porque eu afundei. Minha mãe me retirou e falou: você não conhece a represa. Quando eu me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar desse fato. Poucas coisas eu lembro da minha infância. Eu não sei se vocês são assim, mas meus irmãos, eles têm uma memória perfeita da infância. Eu não tenho. E o Espírito Santo me fez lembrar desse fato específico. E ele falou algo no meu coração que tem a ver assim, ó. Você conhece a técnica, você pode conhecer a teoria, ok? Você decorou o movimento dos braços, é assim que nada, assim que bate o pé. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: mas não conheces a força da correnteza. E eu entendi perfeitamente que aquilo estava sendo dito para mim: Yara, você conhece muita coisa, e talvez, lógico, não é nada comparado a que outras pessoas conheçam. Não estou falando de nada, não estou falando da Bíblia, estou falando de muita coisa. Eu conheço os meus filhos. Quem aqui, agora a gente está no Dia das Mães, a mãe conhece o filho, não conhece? Só que quem conhece melhor o nosso filho? Deus. Então a gente conhece, mas a gente não sabe o poder da correnteza. A gente conhece o nosso filho, mas a gente não sabe o poder que a influência que o mundo tem sobre ele. Por isso a gente precisa recorrer a Deus. A gente conhece a nossa família, mas a gente sabe que a força da correnteza pode levar para longe muitos. Então a gente precisa recorrer ao Senhor. Quando ele falou para mim: você conhece os movimentos de nadar, você conhecia os movimentos de nadar, mas não conhecia a força da correnteza, eu pensei: Senhor, muitas vezes a gente faz as coisas somente na teoria, mas na prática a gente não sabe nada. Muitas vezes a gente sabe de cor os 10 mandamentos, a gente sabe de cor alguns versículos, mas nós não temos vivência da correnteza para ver o que ela pode nos arrastar, dependendo de onde nós estamos alicerçados. Se
se for no nosso conhecimento, como eu, quando a minha mãe soltou minha mão, eu estava firme de que o meu conhecimento bastava para que a minha empresa não me levasse. Para que não tinha quem que me garantia, porque represa, você sabe, naquela cor barriga, não tinha como eu saber o que tinha embaixo de mim. Se tinha um buraco, o que tinha. E eu confiei na minha técnica. Eu confiei na minha, e pedi para minha mãe, que daí o Espírito Santo me fez comparar com ele segurando na nossa mão. Não, Deus, pode deixar, daqui eu vou sozinha. Os fariseus estavam tecnicamente certos na lei, mas errados espiritualmente. Eles tinham a Bíblia na mão, eles tinham o Pentateuco, 5 livros, os profetas, mas eles não viviam a palavra. Era só um ritual. A justiça de Cristo e que Ele deseja para nós é a justiça que reconhece que não sabe a força da correnteza. É aquela que não sabe se existe algo embaixo ou uma força para nos carregar. É aquela justiça que não solta a mão do Senhor e que não se cansa de aprender com Ele. Porque os discípulos sabem muita coisa, eles foram criados na sinagoga. Até os 12 anos, os judeus, homens, eles tinham que decorar a Torá. Independentemente se iam servir na sinagoga ou não. Você era judeu, menino, você tinha que ir para a sinagoga e com 12 anos você tinha que ter adorado 5 livros, o Pentateuco, decorado. Eles sabiam. Mas quando Jesus veio, eles perceberam que a força da correnteza era muito maior que só saber adorar e ter tudo decorado. Não solte a mão do Pai. Nunca, independentemente de quanto tempo faz que você nada, independentemente de quanto tempo faz que você tem a prática da natação, não solte a mão do Pai. Não importa quanto tempo nós temos de igreja, quanto tempo nós temos de estudo bíblico, não importa. Nada disso importa. Se na hora certa a gente soltar, na hora errada, a gente soltar da mão do Pai, a gente vai afundar. Você tem buscado uma justiça? Justa ao Senhor. Entrega a Ele. Entrega tudo o que você pensa, tudo que você acha, tudo que é conjecturado na sua mente. Quando os discípulos conheceram a Jesus, tudo aquilo que eles sabiam foi desconstruído. E eles permitiram que o Senhor Jesus desconstruísse aquilo que eles achavam que era correto. Então, desde que pensamos em justiça própria, colocamos na balança se estamos certos ou não, a palavra de Deus vem dizer: olha, nada disso importa. O que importa é, deixa a sua oferta a Ele. Reconcilie-se com o seu irmão. Muitas vezes reconcilie-se com você mesmo, porque muitas vezes nós somos cruéis conosco. Nos achamos tão incapazes, e somos. Mas nós temos um Deus grande, que cuida, que zela, que ama e que é justo em tudo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor fala conosco. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é capaz de transformar, de curar, de libertar e de trazer também, Senhor, a luz de que nós mesmos não temos justiça justa. A justiça justa, a verdadeira justiça vem de ti, ó Pai. Que nós possamos continuar segurando nas suas mãos, dependentes de ti, Jesus, dependentes de ti, Senhor, porque nós não queremos afundar e não vamos, porque vamos segurar nas tuas mãos, independentemente da técnica que nós conhecemos de vida. Muitas vezes
vida e queremos seguir sozinhos, sem o Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Amigo, como nós aprendemos na terça, possa mais uma vez nos guiar, mais uma vez nos exortar, mais uma vez nos consolar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, com sua soberanidade, seu poder, aí ele não foi aceito por Deus, mas você foi aceito por Cristo. Hoje nós temos a oportunidade de ensinarmos ao Senhor, entendendo o que aconteceu naquela cruz por mim e por você. Aqui foi falado sobre o irmão também, que como anda a sua vida com o seu irmão, em Cristo, eu estou falando. Nós vemos igrejas sendo divididas, o corpo de Cristo sendo dissipado por nós mesmos, muitas vezes. Cristo sofreu antes de ir para aquela cruz, seu corpo foi desfigurado, irreconhecível. A Bíblia nos fala que a resposta dele, estando chicoteado, você conseguia ver os ossos. Muitas vezes nós fazemos isso com o nosso irmão. Nós não entendemos a grandeza de Cristo sobre cada um de nós. Ananias, quando ele foi instituído por Cristo para colocar as mãos sobre Paulo e ali tirar a cegueira dele, ele chegou em Paulo. Primeiro ele falou para Jesus, ele falou: aquele homem que assassina cristão, eu vou ter que chegar até ele. Jesus ordena que ele vá até Paulo. Ele chegando em Paulo, ele não fala Paulo, ele fala irmão. E ali ele põe as mãos sobre Paulo e Paulo é curado da cegueira. E ali ele se torna uma pessoa onde sofre por Cristo. Faz de tudo para que os seus irmãos fiquem em comunhão. Exorta a igreja de Corinto para que eles possam perseverar em Cristo Jesus. E na ceia, que é a mais falada, é justamente 1 Coríntios 11:23, onde Paulo ensina os irmãos o porquê nós temos que negar a nós e reconhecer a Cristo como soberano através do seu corpo e do seu sangue, através da memória e da aliança. Nós temos a oportunidade todas as manhãs, meus irmãos. Toda a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Não somente para agradecer o nome de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, mas de lembrar do nosso irmão, aquele que tem nos ofendido e aquele que nós temos ofendidos também. Para que pela misericórdia dele nós podemos nos achegar a ter paz no coração. Nesse momento que vai estar tocando louvor, quando estiver servindo os elementos, você possa refletir Jesus Cristo, em tudo aquilo que Ele fez por você, o que Ele tem feito. Eu não sei de onde Cristo te tirou da primeira vez que você teve encontro com Ele, mas lembre-se que Ele ainda continua te chamando para você ter o primeiro encontro.
aqui para fazer tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. Enquanto estiver passando os elementos, se você está afastado de Cristo, se você não conhece Cristo, antes de eu estar servindo a ceia, você vem aqui à frente. Nós temos o pastor Amarildo, o pastor Cesário. Ele ora por você. Ele faz igual a Ananias fez com Paulo, ele põe as mãos sobre a sua vida. Basta você dar um passo à frente. Amém, meus irmãos? Vamos estender as mãos aos elementos para Deus estar ajudando. Santo Deus, Pai, te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de reconhecer o Senhor todas as manhãs, Pai. Em comunhão com os irmãos, Pai, dentro deste tempo, nós temos a oportunidade, Senhor, de estar ceando, Pai. Aproveitando essa oportunidade de comer do pão e do beber do cálice, Senhor. Lembrando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, Senhor, por cada um de nós, ó Pai. Por aquele sangue derramado, Senhor, onde nos purifica, Pai, de todo pecado, de todo lamaçal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que na hora que nós comemos do pão e bebemos do cálice, Senhor, nós estejamos com os nossos corações, nossa mente, Pai, preparados, ó Senhor, para receber o melhor de Ti, ó Deus. Pai, abençoe esses alimentos, ó Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.